Foram mais de 40 jogos, 3 estados, estádios novos e outros já conhecidos. Chegou a hora de relembrar as histórias mais especiais e definir quais foram os estádios mais especiais dessa lista ao longo de 2021. Seguinte, senhoras e senhores, muitos de vocês com certeza sabem do meu trabalho fora do YouTube. Eu sempre faço questão de catalogar os jogos em que trabalho, seja numa planilha no Excel ou também no aplicativo. E 2021 foi um ano muito especial nesse quesito, porque desde fevereiro eu estou atuando na comunicação do Bangu, meu maior desafio profissional até então, e desde maio eu venho auxiliando a comunicação do ArteSul, que foi o clube que abriu as portas para mim lá em 2020, ou seja, ao longo do ano eu conciliei os trabalhos no Bangu, tanto na primeira divisão no Campeonato Carioca, quanto na Copa Rio e também no Brasileirão da Série D e também no ArteSul, que disputou a Série A2 do Campeonato Carioca nesse ano. E sobre esses meus dois trabalhos eu contei um pouquinho em 2 vídeos aqui no canal e eu vou deixar linkado no card. Vocês aproveitem e assistam depois desse vídeo aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar com quem está chegando agora aqui no canal para se inscrever e, claro, deixar o like, clica no gostei, porque ajuda bastante o YouTube a recomendar não só esse vídeo, como também o meu canal para novas pessoas. Nas estatísticas do aplicativo eu pude catalogar 38 partidas, porém foram muito mais do que isso, porque o aplicativo não conta na sua base de dados jogos do Carioca Feminino e de torneios de base do Rio de Janeiro, por exemplo. Sendo assim, foram 46 jogos, mais de 100 gols vistos e mais de 20 estádios visitados, sendo 9 desses inéditos. Foram 15 cidades visitadas, sendo 5 fora do Rio de Janeiro. São Paulo, no estádio da Portuguesa, o Canidé. Sorocaba, no estádio municipal de Sorocaba, onde atua o São Bento. Limeira, no estádio Levi Major Sobrinho, da Inter de Limeira. Diadema, no estádio do Água Santa, onde o Santo André manda os seus jogos. E também Joinville, em Santa Catarina, no estádio do Joinville. Ah, claro, fora as cidades que eu parei durante as viagens, cidade de hotel, enfim. E no Rio de Janeiro, claro, além da capital e todos os estádios da capital, também pude visitar os estádios. Esse aqui eu vou precisar de cola, né? Em Nova Friburgo, no Eduardo Guinle. Welci Resende, em Bacaxá, que pertence a Saquarema. Laranjão, do Nova Iguaçu. Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Trabalhador, em Resende. Correão, em Cabo Frio. Ferreirão, em Cardoso Moreira. Alzirão, em Itaboraí. E o Julite Coutinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Em relação aos estádios da capital, obviamente, Moça Bonita, São Januário, Newton Santos, Luso Brasileiro e também o CFZ. Ah, teve Duque de Caxias também, nas cidades que eu não citei. Los Lários, em Xerém. De todos esses estádios que eu citei aqui para vocês, 5 foram extremamente especiais. E é claro que todos envolveram o fator viagem. E eu tentei nessa lista não enquadrar como especiais os jogos principalmente na capital. É claro que jogos em Moça Bonita, jogos em São Januário, Newton Santos, são jogos especiais, mas focando nesse ano de 2021, o fator viagem foi algo muito diferente, algo muito histórico, digamos assim, para a minha curta carreira até então. Um dos primeiros momentos mais marcantes de 2021 para mim foi a minha primeira viagem a trabalho para fora do Rio de Janeiro. E minha primeira viagem para fora do Rio de Janeiro vestindo as cores do Bangu para o primeiro jogo fora de casa pela Série D do Brasileirão contra o São Bento em Sorocaba. Foi um pouco depois do meu aniversário de 23 anos, eu pude viajar para Sorocaba, uma cidade que eu nunca tinha visitado. São Paulo eu visitei além da capital, eu tinha visitado apenas Aparecida do Norte e também Bananal, então assim, não tinha conhecido ainda muita coisa de São Paulo e essa experiência foi assim, a minha primeira vez no comando das rédeas da comunicação do Bangu e da assessoria do Bangu fora de casa. Eu era basicamente 100% responsável, então digamos que bateu até um certo nervosismo assim de primeira, mas eu respirei fundo e encarei, claro, como sempre faço. E foi uma experiência muito interessante. A recepção do São Bento, da equipe de comunicação do São Bento, foi muito bacana. O estádio é muito bonito, inclusive, e o jogo terminou empatado em 1-1, um resultado que, considerando assim as adversidades
e pelo fato do Bangu estar atuando fora de casa, foi um resultado até positivo, e isso foi comprovado pela classificação do Bangu, né, ao longo prazo dentro do grupo, né, na fase de grupos da Série D. Seguindo na ordem de viagens, o duelo entre Americano e Artisul teve um mix de emoções dentro do meu coração, assim, com uma rapidez extrema. Primeiro que o fato da viagem já é diferente por si só. Na época eu estava morando em Queimados e o jogo foi no Ferreirão, em Cardoso Moreira, porque é o estádio onde o Americano, mesmo sendo de Campos, manda seus jogos. Cardoso Moreira fica a 40 minutos de Campos, mais ou menos. O estádio do Americano ainda está sendo construído, enfim, longa história. Mas então foi a final do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Carioca entre Artisul e Americano. O Ferreirão era um estádio que eu sempre quis conhecer, mas a viagem realmente pesa. O jogo 3 horas da tarde, eu tive que sair de casa às 6h30 da manhã. Então, assim, foi uma longa viagem até chegar lá, conseguimos chegar de boa. O estádio é bem acanhadinho, eu gosto do gramado do Ferreirão, mas é um estádio bem acanhado mesmo, vários clubes mandam lá. Inclusive não só o Americano. O jogo foi bom, foi tenso, mas foi bom e terminou empatado em 1-1 e foi para os pênaltis. O Artisul foi consagrado campeão, ganhou a disputa dos pênaltis, mas não tinha troféu. Eu não fotografei troféu naquele dia. O Artisul naquele momento foi campeão, mas dias depois aquilo não valeu, não existiu, porque o título foi anulado no STJD, numa situação que o Artisul não tinha nada a ver. Era uma briga na justiça entre Americano e Friburguense sobre possíveis escalações regulares da parte do Friburguense. Acabou que tiveram que jogar novamente a semifinal. O Artisul já estava na final, ficou esperando. Acabou que o novo adversário foi o Audax na final, que eliminou o Friburguense na semifinal, e na final o Audax bateu o Artisul. Então, assim, o Artisul, que foi campeão de fato e não se envolveu em nada dos tribunais, acabou pagando pato, digamos assim, e ficou sem o título. Então, o que seria ali meu primeiro título como profissional, um título de turno na segunda divisão do Rio de Janeiro, acabou ficando apenas no imaginário. Então, assim, nada daquilo valeu. Aquela viagem não valeu. E tem um outro detalhe também, que na volta, né, voltamos no mesmo dia, teve a comemoração, enfim, pegamos a estrada e na descida da Ponte Rio-Niterói, chegando ali na Avenida Brasil, estávamos num carro, eu estava de carona, e o pneu do carro furou. E ali no começo da Avenida Brasil, a gente ficou 1 hora, entre meia-noite e 1h da manhã, trocando o pneu do carro. E aí eu só fui chegar em casa depois, assim, quase 2 horas da manhã. 2 dias depois, eu já estava viajando para Limeira. Ou seja, numa quarta-feira eu fiz Queimados Cardoso Moreira, que fica depois de Campos. 2 dias depois eu estava fazendo Queimados Rio de Janeiro, Limeira, em São Paulo. Outra viagem mega especial, porque eu cheguei em Limeira 6 horas da manhã. Do sábado, era o jogo contra a Inter de Limeira, era 5 horas da tarde. Cheguei 6 horas da manhã em Limeira, fui pra casa do Gé é meu amigo pra caramba, Gé Araújo. Eu não vi o Gé desde 2019 na BGS, teve toda a questão da pandemia, então a gente não se encontrou. E ele se mudou pra Limeira e eu fui conhecer a casa dele, o apartamento dele, que ele mora junto com a Carol, a namorada dele. E assim, a gente tomou um café da manhã junto, algo muito adulto, né? Tomamos um café da manhã, eu fiquei um tempão na casa dele, depois eu parti pro hotel, onde o Bangu estava, e depois fomos ao jogo. E o estádio da Inter de Limeira é um estádio, assim, muito imponente, sabe? Eu acho até, digamos, que muita gente não procura valorizar o estádio da forma certa, mas é um estádio imponente, um estádio bonito, que tem aquela cara mesmo de estádio tradicional, é um estádio tradicional do futebol paulista, e toda a atmosfera ali, eu fiquei imaginando, caramba, imagine se tivesse público, imagine esse estádio lotado, o quão tenso poderia ser o jogo, né? Uma pressão gigantesca, mas tudo ocorreu muito bem para o Bangu. O Bangu fez uma ótima partida e venceu fora de casa por 1-0. E agora, chegando em outro momento mais especial, a última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão. O Bangu dependia apenas de si para garantir a classificação para a próxima fase pela primeira vez na sua história, disputando a Série D. O time estava na zona de classificação, mas mesmo assim, para não depender, né, de ninguém, não tomar sustos, precisava bater o Santo André, já classificado fora de casa. O Santo André não estava jogando em sua cidade,
mas estava jogando em Diadema, no estádio do Água Santa. E assim, é um estádio que me chamou muita atenção, porque fica assim em cima de um morro mesmo. Você não consegue ver nada no horizonte, você tem que subir uma montanha gigantesca para chegar no estádio. Um dos melhores estádios que eu pude visitar ao longo da Série D. E assim, foi um jogo mega especial, porque o Bangu atuou de uma forma incrível naquele dia. Abrimos 2-0 de uma forma muito rápida e depois administrando o resultado com muita maturidade, vencendo o jogo por 2-1. E tivemos naquele dia tudo, cara. Eu cheguei lá, tava um sol do caramba, depois tivemos uma neblina do caramba, eu não conseguia ver nem fotografar do meio campo pra trás, sabe? Eu só conseguia ver o ataque. E fora que, cara, quando o apito final, quando o árbitro apita pela última vez e a nossa classificação estava consumada, nossa, brotou uma emoção muito grande. A gente fez um trabalho de rede social muito bom naquele dia. Enfim, foi um dia assim memorável. Toda a comemoração depois no vestiário, enfim. Foi realmente uma viagem inesquecível, um momento muito marcante. E o quinto momento marcante, dessa vez tem um gosto final mais amargo, mas acho que pelo contexto geral é impossível esquecer. Foi o jogo que infelizmente consagrou a eliminação do Bangu na Série D do Brasileirão. De uma forma muito dolorosa, mas viajar para Joinville, conhecer o estádio do Joinville, de uma forma geral, foi assim algo que marcou, algo muito diferente. O Bangu foi de avião e tudo mais, eu tive que ir de ônibus, então eu enfrentei 16 horas para ir e 16 horas para voltar de Joinville. Já tinha ido de Santa Catarina uma vez, só que para Florianópolis, então Joinville é no norte de Santa Catarina, quase ali na divisa com o Paraná. Eu fui de ônibus e eu cheguei lá, o estádio, assim, Arena Joinville, eu tinha apenas conhecimento quando o Atlético Paranaense mandou os jogos lá, quando a Arena da Baixada estava em reforma, principalmente tem aquela imagem, as imagens fortíssimas, né, entre as torcidas do Vasco e Atlético Paranaense em 2013 e depois, obviamente, 2015, né, quando o Joinville, 2014, 2015, quando o Joinville conquistou o acesso, né, da Série B para a Série A e mandou os jogos lá, mas enfim, é um estádio que passou por pequenas reformas, um estádio também muito interessante. E foi um jogo, assim, de muitas emoções mesmo, e ser eliminado nos pênaltis dói bastante, principalmente quando você criou grandes oportunidades ao longo do jogo. No fim, colocou, assim, aos 40 e pouco do segundo tempo, colocou a bola na trave, que seria a bola da classificação. Futebol tem um pouco dessas dores, sabe? E, assim, depois eu remoí 16 horas de viagem com a dor da eliminação. Então, assim, marca, claro. Foi um momento especial também, eu pude conhecer meu amigo aqui do YouTube desde sempre, o Master. Eu postei foto aqui com ele, porque ele é de lá e eu encontrei essa oportunidade. Depois do jogo ele foi me encontrar e tudo mais. Mas enfim, foi um estádio bacana de conhecer, mas que no meu coração tá sabe? Poderia ter sido diferente. Mas o que eu sempre falo, cara, trabalhar com futebol, vão ter momentos bons de vitória, vão ter momentos péssimos de derrota, mas acho que independente do momento, essas histórias que a gente vive, os momentos que a gente passa, as pessoas que a gente conhece, é o que, sabe, faz valer a pena. Um dos maiores motivos que faz valer a pena trabalhar com o futebol, sabe? São coisas que, mano, o dinheiro não paga. Mas e vocês, que ficaram mais tempos do que eu afastados dos estádios? Foram em algum jogo desde que o público voltou a ser permitido nos estádios ao longo do Brasil? E desses aqui que eu citei, conhece algum? Já foi em algum? Tem uma história marcante com algum? É só você comentar. Se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais. Todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu!